Oi, amiguinho! Tudo bem com você? Hoje a tia Kekel vai falar uma linda história para você. O título da nossa historinha de hoje é O Fantástico Mundo do Cordel. Ao remexer nos guardados do avô, o menino Gabriel embarca numa fantástica aventura pelo reino do cordel, uma manifestação cultural que é patrimônio imaterial do Brasil. Então, meu amiguinho, embarque nessa aventura com o nosso amiguinho Gabriel. Férias na fazenda do avô? Nada muito interessante para fazer. Tudo muda com a descoberta de uma estante recheada de surpresas. Como um mundo mágico desse tamanhão pode caber num livrinho tão pequeno? Gabriel é um menino inquieto, daqueles que não conseguem ficar parados um instante. Está sempre tamborilando a caneta, rabiscando papéis ou mexendo em qualquer coisa que estiver ao alcance da mão. A mãe resolveu consultar um médico para saber o motivo de tanta energia. O doutor pediu para estudar melhor a cabeça do menino. Mas quem disse que ele ficou parado para fazer o exame solicitado? Nas férias, Gabriel viajou com os avós, que sempre passavam uma temporada na fazenda do Igazeiro. Nos primeiros dias, explorou os arredores da casa, o açude, o curral e a mata, que já se vestia de verde com as primeiras chuvas. Mas logo perdeu o interesse e ficou meio entediado. Os primos não tinham vindo e ele já finalizara todos os games que tinham trazido em seu kit de sobrevivência de garoto da era digital. Longe de seu computador, companheiro inseparável, o jeito foi procurar outras coisas para fazer, o que tecnicamente significava mexer com o que estava quieto. O olhar de Gabriel fez uma varredura pela sala e não encontrou nada interessante. Cadeiras de couro, brasões e retratos de antepassados não despertaram sua atenção. Quem sabe no quarto ao lado, onde o avô guardava um monte de velharias? Velharias não, relíquias. E ninguém tem autorização para entrar aqui, costumava advertir o avô. A ordem sobre não entrar naquele lugar atiçou a curiosidade de Gabriel. Mas que segredos o avô poderia guardar ali? Afinal, todo mundo conhecia sua história de menino do interior, filho de pequeno fazendeiro, que estudara, se formara e chegara a ser prefeito da capital. Gabriel aproveitou o passeio matinal que o avô sempre fazia, mais para esticar as pernas do que para vistoriar a propriedade, administrada pela mão confiável de seu Didi, filho de um antigo vaqueiro da fazenda, nascido e criado ali. Vamos começar por essa estante, decidiu, dirigindo-se ao quarto, ignorando as ordens do avô. A pesada gaveta de madeira foi puxada com certo esforço, e já se podia vislumbrar um maço de pequenos livrinhos, cuja cor do papel denunciava sua velhice, ou melhor, antiguidade. Gabriel escolheu, por motivos óbvios, o primeiro livrinho seria mais fácil repor. No papel amarelado, lia-se o título, Juvenal e o Dragão, margeado por uma cercadura de arrebescos e florais. O menino abriu o livro quase por instinto e começou a folhear. As folhas de tão velhinhas estavam meio coladas e foi preciso umedecer a ponta dos dedos para conseguir separá-las. Pensou 2 vezes antes de fazer essa operação, lembrando de filmes em que alguém tinha posto propositalmente veneno nas suas pontas das páginas dos livros antigos, causando a morte do leitor.
Depois concluiu que era seguro. Afinal, seu avô só tinha dito para não mexer. Com certeza não ia querer lhe fazer mal. De folhear a ler foi um pulo, o enredo já prendendo sua atenção. Cachorros mágicos, cavaleiros, princesas e dragões eram seus temas preferidos nos jogos de interpretação de personagem e videogame. Gabriel mergulhou na leitura e até esqueceu a possibilidade de uma volta repentina do avô. Judite, a secretária, sabendo das recomendações sobre não mexer no quarto, achou por bem avisar Dona Amélia, a avó. O Gabriel está lendo um livrinho do Dr. Evandro. Melhor a senhora ir lá. Ele está para chegar e não vai gostar nadinha. O Gabriel lendo? Você tem certeza, Judite? Essa eu quero ver. Vi agorinha mesmo, no peitoril do alpendre. Estava tão entretido que nem notou quando passei. A admiração da avó devia ser ao fato de Gabriel não ser o que se poderia chamar de um bom leitor. A muito custo lia os livros indicados pela escola, ocasião em que fazia um cálculo de páginas e dias, como ele chamava. Esta operação consistia em dividir o número de páginas do livro pelos dias que faltava até a prova, para determinar a quantidade mínima que ele seria obrigado a ler por dia. A avó chegou de mansinho e conferiu o que Judite havia dito. O menino também não notou a sua presença. Não é que estava mesmo lendo? E gostando, pelo visto. Decidiu não interrompê-lo. Afinal, era quase um milagre o fato de ele ter se interessado em ler alguma coisa que não fosse seus livros de RPG. Deixe que eu falo com Evandro, Judite. Me avise quando ele chegar. Meia hora depois, Dr. Evandro chegou. Entrou pela cozinha, como era de seu costume, secou o suor da testa com a toalhinha do lavatório e pediu que Judite lhe servisse um café. Dona Amélia! Gritou Judite, preparando o café. Dr. Evandro chegou! Você e essa sua mania de gritar, não é, Judite? Reclamou Dona Amélia. Custava ir me chamar? Não posso passar o café e ir chamar ao mesmo tempo. Sou só uma, resmungou Judite. Evandro, o Gabriel pegou o cordel da sua coleção para ler. Sei que você não gosta, mas não brigue com ele. Quando acabar de ler, eu guardo. Dr. Evandro ouviu a esposa em silêncio, sorvendo grandes goles do café de Judite. Estava no ponto, forte e com um cheirinho que se espalhava pela casa toda. Dona Amélia aproveitou para ir ao alpendre ver como andava a leitura de Gabriel e garantir que nenhum descuido estragasse o precioso folheto, agora sob sua responsabilidade. Como o menino não desgrudava os olhos do cordel, a avó resolveu perguntar, fingindo que não sabia de nada. O que você está lendo, Gabriel? Espera aí que já estou terminando, vó. Falou pedindo com um gesto para não ser interrompido. Vou sentar um pouco aqui enquanto você termina. O tempo está bonito para chover. Pronto, terminei, anunciou minutos depois. Peguei esse livrinho lá na estante do vô, comecei a ler e gostei. Falando nisso, ele já chegou, vó? Perguntou Gabriel meio apreensivo. A avó o tranquilizou. Já falei com seu avô que você estava lendo o cordel, mas, da próxima vez, não esqueça de pedir. O nome desse tipo de livrinho é cordel, vó? É sim, seu avô tem uma coleção com muitos exemplares, especialmente dos mais antigos. Tem cordel de aventura,
encantamentos, como este que você leu, histórias de amor proibido, façanhas de cavaleiros andantes, cangaceiros e vaqueiros, tipos espertos, como o João Grilo, aquele do Alto da Compadecida. Tem ainda o famoso pavão misterioso, que você já deve ter ouvido falar. E casos populares, os famosos causos, como a moça que dançou com o cão, o cavalo que defecava dinheiro, a lamparina que dava choque. No Alto da Compadecida da televisão, era um gato que descomia dinheiro. A obra é inspirada na cultura popular, especialmente nas histórias de cordel. Legais essas histórias de cordel. Como começaram a ser escritas, vó? Não sei direito. Pergunte a seu avô, que sabe bem mais que eu. Ele é um grande admirador da cultura popular, sabia? Aproveite e peça para ler mais cordéis, sem precisar pegar escondido, disse a avó rindo. Agora, vá tomar banho, daqui a pouco vamos almoçar. Na hora do almoço, Gabriel não tocou no assunto, pois o avô não gostava que se falasse durante as refeições. Depois de servida a sobremesa, arriscou um papo, medindo o grau de aborrecimento do avô. Desculpe eu ter mexido na estante, vô. É que estava sem fazer nada. Encontrei um livrinho que achei bem legal. O pedido de desculpas desarmou o avô, que esboçou um leve sorriso. O nome desse livrinho é Cordel. Eu sei, a avó já me disse, e me contou umas histórias sobre esses livrinhos, ou melhor, cordéis. Mas disse que você sabia muito mais. O você ainda não era bem aceito pelo Dr. Evandro, que pensou em censurar o neto. Mas, como dizia sua esposa, os tempos são outros. Já que você se interessou em saber, Gabriel, vou lhe contar a história do cordel. Quando os portugueses descobriram e colonizaram o Brasil, a Europa tinha acabado de sair da Idade Média. Essa época foi considerada por muitos a Idade das Trevas, quando a ciência e as artes regrediram e ninguém podia expressar suas ideias ou seus conhecimentos sem correr o risco de ir para a fogueira. Foi o caso de Galileu, que descobriu em seus estudos e suas experiências que a Terra era redonda e não era o centro do universo. Porém, como não lhe agradava a ideia de ser queimado vivo, desmentiu tudo diante da Santa Inquisição, um tribunal da Igreja que condenava à morte quem tinha ideias diferentes ou atitudes questionadoras. Colombo foi outro que chegou a ser interrogado por causa de suas teorias a respeito do mundo e da arte da navegação. Muitos cientistas, médicos e filósofos foram condenados à fogueira, acusados de serem bruxos e alquimistas. Pois eu acho essa idade irada, vô, cheia de bruxas, demônios e magias, interrompeu Gabriel. Você fala isso porque não viveu lá. A liberdade é o bem mais precioso da humanidade, especialmente a de pensamento. Pois bem, vamos continuar a história dos cordéis. Com o florescimento do comércio e do fim da Idade Média, as populações de diversos lugares passaram a se comunicar mais, especialmente por ocasião das feiras. Todos estavam ansiosos para manifestar seus pensamentos e suas artes, como também sua indignação diante da tirania praticada por muitos reis e príncipes. Essas feiras europeias, exceto o cenário, não eram tão diferentes das feiras nordestinas. Havia barracas de comida barata, animais expostos à venda, utensílios domésticos, miudezas, perfumes, tecidos
e remédios mágicos para a cura dos males do corpo e do espírito. Havia sempre a presença de trovadores, divulgadores que cantavam em versos as qualidades de um e de outro produto, ou simplesmente tocavam, cantavam ou recitavam versos que, posteriormente, seriam impressos de forma artesanal, os primeiros cordéis. Nas feiras europeias, esses cordéis eram expostos pendurados em cordões. Alguns pesquisadores afirmam que daí veio o nome cordel. Outros acreditam que esse nome viria da palavra coração em latim, pelo fato de os folhetos expressarem tão bem o sentimento dos autores e leitores. Há estudiosos que atribuem a origem dessas histórias de cordel à tradição das histórias orais, como As Mil e Uma Noites. É bem possível que essa hipótese seja verdadeira, pois muitos dos personagens e cenários da cultura árabe povoavam os folhetos dos cordéis europeu e nordestino. A impressão desses primeiros folhetos só foi possível graças à invenção da máquina impressora, por Gutenberg. Versavam sobre culinária, medicina popular, astrologia e até sobre como espantar o capeta e as bruxas. Outros contavam histórias de amores proibidos, feitos heróicos de cavaleiros andantes e justiceiros, tipos populares pitorescos, engraçados e trapaceiros. Havia também folhetos licenciosos ou pornográficos, com conteúdo impróprio para menores, digamos assim. Grandes clássicos da literatura mundial beberam na fonte do cordel, como é o caso de Romeu e Julieta, cujo autor Shakespeare inspirou-se nos romances proibidos. Outro exemplo é a obra de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, inspiradas nos cavaleiros andantes, personagens bem comuns nos cordéis europeus. Rabelais, um escritor francês, também criou seus anti-heróis, Gargantua e Pantagruel, inspirado nos tipos trapaceiros e malandros. A maioria dos estudiosos concorda. O cordel nordestino veio do cordel europeu. Chegou com os colonizadores portugueses ainda no século XVI, quando só existiam pequenos povoados no Nordeste, notadamente no litoral. Um fato interessante é que o cordel não era chamado dessa forma, e sim romance, livreto ou folheto. O termo cordel só foi adotado muito tempo depois. No decorrer dos séculos XVIII e XIX, os povoados foram crescendo, multiplicando-se, virando cidades, e os cordéis continuaram a sua saga. No começo, os livretos ou páginas volantes trazidos de Portugal eram reproduzidos manualmente ou decorados de cabeça, como se diz popularmente. A criatividade do sertanejo logo faria surgir outras histórias recontadas, adaptadas ou totalmente novas. Como as cidades e vilas ainda não tinham gráficas, os versos eram igualmente escritos pelos poetas em cadernos e lidos em eventos como aniversários, festas de casamento e cantorias. As histórias de cordel também eram recontadas nos alpendres das casas de fazenda para as crianças antes de dormir, no pouso para descanso do trabalho na roça ou nas feiras. Como os jornais e as revistas não chegavam ao sertão, o cordel funcionava como meio de informação sobre fatos políticos, crimes chocantes e outros acontecimentos de grande importância. Eram histórias nas quais o bem sempre vencia o mal, e os injustos e maus tinham o castigo certo. Alguns cordéis conservavam a tradição medieval de príncipes, nobres, dragões, cavaleiros andantes. Outros criavam personagens mais regionais, como vaqueiros, sertanejos pobres, fazendeiros,
cangaceiros e tipo errantes. De cantoria em cantoria, de feira em feira, essas histórias iam correndo o mundo e caindo na boca do povo. No bom sentido, claro. As cantorias são herdeiras naturais do cordel. Era uma das diversões mais apreciadas nos povoados, nas vilas e nas cidades. Geralmente, um dono de fazenda ou pessoa da vila ou do povoado organizava a cantoria, na qual não podia faltar os bancos para os espectadores sentarem, um palco improvisado para os cantores, para os cantadores, um pote com água bem fria, além dos comes e bebes. Os cantadores tocavam viola ou rabeca, cantavam as histórias de cordel e depois promoviam desafios em versos totalmente de improviso. Você me contou que aqui nessa fazenda aconteceram muitas cantorias, lembra? E que seu pai gostava muito de fazer festas. É verdade. Mas vamos voltar ao cordel, porque as cantorias têm uma história bem longa e interessante que vai ficar para a próxima vez. No século XIX, surgiram as primeiras tipografias nas cidades sertanejas mais desenvolvidas e os folhetos do cordel nordestino, que eram reproduzidos à mão, começaram a ser publicados. Anos depois surgiu a xilogravura, usada para ilustrar as capas dos cordéis, que antes não tinham figuras, só letras. Para fazer a xilogravura, entalha-se uma figura na madeira, que depois é posta numa pressa e impressa no papel. Essa técnica veio da China e foi muito usada na Idade Média. O estilo das figuras das capas do cordel nordestino lembra a arte medieval. São dragões, vaqueiros, cangaceiros, donzelas e monstros tão mágicos quanto as histórias que ilustram. A região de Cariri, no Ceará, destacou-se como centro produtor de cordéis a partir dos meados do século XX. A tipografia São Francisco de São José Bernardo da Silva, que também era cordelista, publicou milhares de títulos de cordel. Hoje ainda funciona com o nome de Lira Nordestina, editando cordéis no estilo tradicional, no mesmo processo usado pelas primeiras tipografias. Nas feiras nordestinas, era comum os cordéis serem expostos no chão, providencialmente forrado com um pedaço de chitão e com pedrinhas em cima das pilhas de livretos, para protegê-los de um vento mais forte. E o autor de Juvenal e o Dragão? Qual a história dele, vô? Isso vai ficar para amanhã. Já é noite, Gabriel. Há tempo, sua avó nos espera para o jantar. Depois do jantar, a avó comentou que outro milagre tinha acontecido. Gabriel, à tarde quietinho, escutando as histórias do avô. Gabriel custou a adormecer, pensando nas fantásticas aventuras de Juvenal. Quando dormiu, sonhou que estava jogando RPG e era o próprio personagem. Acordou assustado, bem na hora em que lutava com o dragão. No outro dia, foi o primeiro a levantar e esperava ansioso o café da manhã terminar. Depois do café, o avô se dirigiu à estante e pegou vários folhetos. No alpendre, uma acolhedora rede de varandas já esperava os dois. Vamos começar por Leandro Gomes de Barros, que é o autor do cordel do Juvenal, de que você tanto gostou. Ele é considerado por muitos como o maior cordelista nordestino. Foi um dos primeiros a publicar seus folhetos, ainda no século XIX. Escreveu cerca de 1000 títulos de cordel. Vou lhe contar a história dos 3 cordéis de sua autoria que eu mais gosto. Depois você pode conferi-las lendo os folhetos. Juvenal e o Dragão, que você já leu, conta a história de um rapaz pobre que trocou 3 carneiros que recebera como herança por 3 cachorros encantados. Com a ajuda dos cachorros, Juvenal vence um dragão e salva a princesa que seria devorada por ele. A donzela Teodora.
É uma história do cordel europeu que foi transformada em cordel nordestino por Leandro. Conta a saga bem interessante de uma donzela cristã que foi comprada na feira de Tunis por um mercador húngaro. O mercador, que era de boa índole, não tratou Teodora como escrava. Notando sua rara inteligência, providenciou professores para que ela aprendesse todas as artes e ciências de então. Acontece que esse mercador perdeu tudo num desastre marítimo e ficou na miséria. Teodora ofereceu ao comerciante, que considerava um pai, para ser vendida a um sultão árabe e assim livrá-lo da miséria. O homem relutou, mas Teodora garantiu-lhe que tinha um plano para sair livre e com o dinheiro. Chegando ao palácio, Teodora desafiou os sábios da corte em um duelo para ver quem sabia mais. A donzela venceu, ganhando a liberdade e grande soma em ouro através de seu conhecimento, mostrando o quanto a educação pode literalmente libertar. Garanto que eles nunca pensaram em perder para uma mulher. O cavalo que defecava dinheiro tem como inspiração os causos populares, e foi adaptado por Ariano Suassuna no Alto da Compadecida como o gato que descomia dinheiro. Este cordel conta a história de um duque avarento que foi vítima de sua própria ganância. Ele comprou um cavalo velho e doente de um camponês, acreditando que o bicho defecava toda manhã uma porção de moedas de ouro. Já assisti ao Alto umas 10 vezes, vô. Acho muito engraçado, principalmente o João Grilo e o Chicó, pois o criador do personagem João Grilo é João Ferreira de Lima. Ataíde, outro grande cordelista, também fez um cordel com esse famoso personagem. O tipo esperto, trambiqueiro e simpático de quem acabamos de falar se popularizou nacionalmente através do Alto da Compadecida, na pele de uma espécie de herói brasileiro que usa toda a sua criatividade e esperteza na luta desigual pela sobrevivência. Desse eu sei que vou gostar, disse Gabriel. A história de José do Egito é outro cordel de Ataíde que gosto muito. É uma história bíblica em que um jovem vendido como escravo pelos irmãos torna-se um poderoso ministro do faraó, contribuindo depois para a libertação do povo judeu escravizado no Egito. José Camelo é o autor do famoso Romance do Pavão Misterioso, que já virou letras de música e peças de teatro, além de ter sido tema de novela. O Pavão Misterioso conta a história de um rapaz turco que recebeu de presente do irmão o retrato de uma jovem grega por quem se apaixonou perdidamente. Mas, para complicar a situação, a moça era prisioneira do próprio pai, um conde tirano que não deixava sair de casa nem falar com ninguém. Para conhecer a donzela e resgatá-la, o rapaz encomenda um pássaro voador a um inventor e bola um plano infalível que termina com o clássico final feliz. Um fato curioso é que o Romance do Pavão Misterioso foi plagiado por outro cordelista, João Miqueades Ferreira, fato que ficou impune, pois naquela época se desconheciam as leis de direitos autorais. Até hoje, as duas versões dividem a preferência do público leitor. O que é plagiado? Nunca ouvi essa palavra. É quando você copia uma obra de alguém, mudando apenas alguns detalhes, o famoso copiar-colar da internet. Então, Shakespeare, Cervantes, aquele outro cara e o Ariano Suassuna plagiaram os autores dos cordéis? Não, Gabriel. Eles apenas se inspiraram, mas escreveram histórias completamente diferentes. E no caso de Ariano Suassuna, ele criou uma peça de teatro que depois virou filme e série televisiva,
baseada nos cordéis, o que também não é plágio. Coco Verde e Melancia é outro cordel bem popular de José Camilo. Conta a história de dois namorados assim apelidados que se apaixonaram e enfrentaram muitas dificuldades para ficar juntos. Quero ler todos, vô. Você deixa, né? Um de cada vez. Você lê um, me entrega e depois eu te dou outro. Tem cordel para ler as férias inteiras. Mas você não ia passar só uma semana? E olha que só falei de 3 autores. Ainda tem muito mais. Mariquinha José de Souza Leão é um cordel bem engraçado. Seu autor, João Ferreira de Lima, conta a história de um amor proibido em que o mocinho, com muita coragem, rapta a amada da casa paterna. Mas isso já tem nos outros cordéis, observou Gabriel. Deixa eu terminar de contar, menino. A diferença é que, em vez de princesas e cavaleiros, os personagens são um mascate fugindo da seca e a filha de um rico senhor de engenho. Mascate? É como se chamavam antigamente os vendedores de ambulantes que andavam a cavalo vendendo mercadorias de porta em porta. Outro bem interessante é a vida de Pedro Sem, cordel que narra uma lenda portuguesa sobre um senhor de castelo que, do alto de sua torre, dizia: Meu Deus, mesmo que quisesses, não podias me fazer pobre. Imediatamente, uma tempestade naufragou sua esquadra e um incêndio destruiu sua torre. Pedro Sem ficou na miséria e pedia esmolas, dizendo: Dai uma esmola a Pedro Sem, que teve e hoje não tem. Tem cordel narrado a chegada de Lampião no céu e no inferno, as guerras do Juazeiro e de Canudos. Tem desafio de cantadores famosos como Cego, Aderaldo e Zé Pretinho, biografias do Padre Cícero, Luiz Gonzaga. No Ceará já teve guerra, vô? Não foi exatamente uma guerra. Foi uma revolta do povo de Juazeiro, na época comandado pelo Padre Cícero Romão, que apoiava o presidente Nogueira Ascioli, deposto por um movimento popular. Os revoltosos chegaram a sitiar Fortaleza, depondo o presidente eleito Franco Rabelo. Presidente não é só do Brasil? Naquela época, os governadores dos estados eram chamados de presidentes. Ainda tem gente fazendo cordel? Claro que tem, Gabriel. O cordel, hoje, mesmo com os meios de comunicação chegando a quase todo lugar do sertão, ainda tem seu lugar. Não mais como notícia, mas como meio de expressar os sentimentos dos cordelistas, seja para protestar contra a corrupção, a devastação da natureza, a perda dos valores culturais, a violência, a globalização, a miséria, o desemprego, além dos que contam histórias jocosas e engraçadas, pois o nordestino faz humor até com a própria desventura. Lendas e histórias que encantam pessoas de todas as gerações, como no caso dos cordéis antigos, também são recontadas e reeditadas. Hoje as pessoas estão redescobrindo o cordel porque estão entendendo melhor que somos mais fortes como povo quando valorizamos as nossas tradições culturais. Tem cordel para vender nas bancas de revistas ao lado dos jogos eletrônicos e quadrinhos estrangeiros. Quando a gente voltar para Fortaleza, você compra seus próprios cordéis, combinado? Os meus são muito velhinhos e precisam descansar, disse rindo o avô. O gosto de Gabriel pelos cordéis continuou. Já tinha lido todos os clássicos. Em vez por outra, pedia sua mãe para passar com ele na banca e ver as novidades. Depois de 6 meses, o avô, que já estava bem velhinho e com uma maquininha no coração, morreu. Todos os netos e demais familiares ficaram muito tristes, especialmente Gabriel. Uma tristeza de verdade,
que não era só cara de triste. Com quem iria comentar sobre os cordéis que lera e mostrar as novidades que comprara na banca da Praça do Ferreira? Quando Dona Amélia anunciou que iria à fazenda do Igazeiro recolher os pertences do marido, Gabriel fez questão de ir junto. A avó escolheu com a ajuda do neto alguns papéis e documentos, além de fotos, cartas e outros guardados. A famosa coleção de cordéis, separada por autores e dispostas em ordem alfabética, foi doada ao menino. Você é quem merece mais, Gabriel. Cuide bem dela, disse a avó. Já tinha dado por encerrada a arrumação quando surgiu do fundo da gaveta uma pasta abarrotada de páginas datilografadas. Ao lê-las, Gabriel descobriu que eram cordéis inéditos sobre vaquejadas, festas de São João, vaqueiros e histórias de assombração que ele já tinha ouvido no alpendre daquela mesma casa. Um dos originais, quase por descuido, estava assinado. Ao terminar a leitura, o menino concluiu que eram de autoria de seu avô. Havia detalhes de história que só ele sabia, que tinham acontecido na fazenda ou sido contadas pelos moradores do lugar. E ademais, ninguém iria escrever cordéis para escondê-los na gaveta de outra pessoa, porque seu avô nunca os tinha publicado. Por excesso de timidez? Ou seus diplomas não permitiram? Um doutor escrevendo cordel? A avó ficou surpresa. Nunca imaginara. Gabriel pegou a pasta, arrumou os papéis e tomou posse de sua herança. Voltaram à fortaleza no dia seguinte, trazendo na bagagem mais encantos que tristezas. Então, agora eu quero saber o que você achou sobre o fantástico mundo do cordel. Estarei aguardando o seu comentário aqui no vídeo. Deixe aí logo abaixo do vídeo o seu comentário que você achou desse fantástico mundo do cordel, tá bom? Estarei aguardando. Deixe o seu nome, estarei respondendo e deixando aí um abraço para você. E para mais histórias, se inscreva aqui no canal da tia Kekel. Ela vai estar contando as melhores historinhas para você. Você vai viajar pelo mundo desconhecido e conhecer muitas histórias fantásticas de aventuras, diversão, coisas inusitadas e engraçadas. Vai aprender e se divertir, com certeza. Então não deixe de estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho e deixando aí o seu like, para que o YouTube esteja te notificando dos novos vídeos quando eu postar uma nova historinha. É importante que você ative o sininho e deixe o seu like, isso demonstra que você gostou das historinhas e quer ouvir mais, tá bom? Aí você vai estar sendo notificado quando eu postar a nova historinha e não vai perder nenhuma muito legal para você, tá bom? Combinado? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!